Glórias a Deus por mais esse domingo, mais esse dia do Senhor que estamos aqui reunidos para glorificar o nosso Deus, cultuar juntamente com os nossos irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Mateus 7. Vamos iniciar o último capítulo dessa primeira fase. Foram muitas semanas em Mateus, e agora vamos para a reta final dessa primeira parte, Mateus 7, hoje do verso 1 até o verso 6. Mas antes de lermos, vamos orar mais uma vez, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, crendo, Senhor, que o Senhor está presente nesse lugar. Nós vamos agora ler a Tua palavra e nós reconhecemos, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Por isso pedimos que Teu Espírito ilumine as nossas mentes para que a gente possa compreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja tratar nas nossas vidas, para que possamos sair daqui, Senhor, mais parecidos contigo, Jesus. Não somente em discurso, mas também em atitude, Senhor. Praticando, não como ouvintes somente, mas como praticantes da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a palavra de Deus. Mateus 7 diz assim a palavra de Deus: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Queria primeiramente pedir para as nossas crianças iniciarem um desenho. Caso você precise de uma folha para que seu filho desenhe, você pode erguer a sua mão aí, que algum irmão vai levar uma folha, um lápis. Então, crianças, é o seguinte: você vai desenhar, você vai imaginar que você está dentro da sua casa, dentro de casa, e tem uma janela bem grande, e você está olhando por essa janela. Então desenha a janela e a rua, assim. Você está vendo a rua, está olhando para a rua. Acho que é isso por enquanto. Quem de nós, né, irmãos, que nunca, num momento das nossas vidas, a gente foi dar uma opinião a respeito de algum assunto, sobre alguma coisa, e alguém prontamente já não nos repreendeu? Não julgue. E não importa, na verdade, o credo que a pessoa acredita, qual seja a posição dessa pessoa, a ideologia dela. Nesse momento, até um ateu passa a crer em Jesus. Ele vai dizer: até Jesus disse não julgue. Como é que está julgando? Todo mundo, nesse momento, vira crente. Tem até a versão 3.0 desse versículo, que é: não julgues para que não julgueis. Já viu? Se ninguém nunca disse, para mim já falaram. E, definitivamente, esse texto ele tem sido usado em diversas situações, em todas as épocas. Porém, se nós acompanharmos a mídia, as redes sociais, ele tem sido cada vez mais usado, e nunca de forma tão mal interpretada e tão mal aplicado. E como todo texto que é lido fora do seu contexto, essa proibição de Jesus, o não julguem, será muito mal interpretada e aplicada, se nós não entendermos qual é, na verdade, o julgamento que Jesus está nos proibindo de fazer.
E é certo que se esse julgamento que Jesus está proibindo, como não julguem, fosse um julgamento amplo e englobasse todos os tipos de julgamento e todas as coisas, o próprio verso 6 que nós lemos hoje estaria errado. O verso 15 do capítulo 7 de Mateus, que nós vamos ver daqui 2 semanas, se não me falha a memória, onde Jesus nos manda ter cuidado com os falsos profetas e que nós os conheceríamos pelos seus frutos, fica evidente que existe um certo tipo de julgamento que nos é permitido e nos é lícito fazer. Como, por exemplo, quando um irmão peca e ele não se arrepende do seu pecado diante da palavra de Deus, e ele é repreendido por diversas vezes, e esse irmão, então, ele se inclina para o pecado, seu coração endurece, ele não se arrepende. Nós podemos, sim, o disciplinar e até mesmo o excluir da igreja, porque a Bíblia nos permite isso. Nós temos também Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21, dando a instrução de que nós devemos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Então fica evidente, através da Escritura, que sim, existem ocasiões que nós podemos e devemos julgar. Mas o fato é que no texto que nós lemos hoje, existe uma ordem de Jesus. Não julguem. Está ali, né? Jesus disse, o próprio Jesus disse. Então, para que a gente possa entender a respeito de que julgamento é esse que Jesus está falando, está proibindo, nós vamos ver 3 pontos. Nós vamos entender qual é o julgamento e qual o motivo nós não devemos fazer isso. Nós vamos entender que nós devemos julgar primeiro a nós mesmos. Nós vamos ver qual julgamento nós podemos fazer. Versos 1 e 2. Qual julgamento nós devemos, qual julgamento nós não devemos e qual motivo não devemos fazer. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com critério que vocês mesmos julgarem, vocês serão julgados. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. João Calvino, comentando o verso 1, diz o seguinte: não julgar. Estas palavras de Cristo não contêm uma proibição absoluta de julgar, mas destinam-se a curar uma doença que parece natural para todos nós. Vemos como todos se lisonjeiam e todo homem passa uma severa censura nos outros. Esse vício é acompanhado por um gozo estranho, pois dificilmente existe uma pessoa que não se agrada do desejo de investigar as falhas de outras pessoas. Irmãos, o julgamento que Jesus está proibindo é aquele julgamento feito em que nós decretamos as pessoas culpadas diante de Deus. Aquele julgamento que nós somos especialistas e profissionais. Queremos ter uma capacidade de uma espécie de sermos detetives do divino, agentes de Deus para encontrar o erro alheio. Nós vivemos na expectativa do erro do nosso próximo. Nós temos uma ânsia depravada por caluniar, censurar, julgar os nossos irmãos sem nenhum tipo de misericórdia. E o pior, meus irmãos, esse é o pior, é que nós o fazemos com naturalidade e com facilidade. Basta a mínima atitude errada dos nossos irmãos que de imediato nós aplicamos a nossa sentença. Somos como os fiscais de trânsito. Já foi parado numa blitz, ele fica tentando achar alguma coisa, seja ela qual for, para te aplicar uma multa. Esses dias me pararam na balada segura, e aí tinha um carro do meu lado que estava mais ruinzinho mesmo, sabe aquele carro que estava mais judiado. Eles estavam com a lanterna procurando naquele carro eles acharam uns 14 detalhes que estavam com problema, mas eles ficavam ali procurando qualquer detalhe, e é mais ou menos dessa forma que nós agimos com os nossos irmãos. Daqui um dia vai ter até o irmão com VAR,
porque ele vai filmar o teu erro para ver depois, né? Para conferir se foi erro ou se não foi erro mesmo. E nós temos então, na continuação, depois do não julguem, no verso 1, não julguem para que vocês não sejam julgados. E também João Calvino comenta esse trecho dizendo o seguinte: ele denuncia uma punição contra aqueles juízes severos que têm muito prazer em examinar as falhas dos outros. Eles não serão tratados por outros com maior bondade, mas experimentarão, por sua vez, a mesma severidade que exerceram em relação aos outros. No verso 1, então, primeiro Jesus faz essa proibição de que tipo de julgamento nós não devemos fazer, e diz que aquele que trata os outros como um severo juiz não deve esperar uma retribuição leve desse julgamento, com toda a bondade dos outros. E o verso 2 deixa isso mais claro, dizendo o seguinte: pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. Jesus está apontando aqui para uma maneira errada de julgar as pessoas. Aqueles que, como os doutores da lei, julgavam com um severo critério e haviam de ser combatidos por Jesus, estavam sendo combatidos por Jesus no Sermão do Monte. Os irmãos devem recordar que quando estávamos estudando, ainda aqui no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, do 38 ao 42, Jesus dando a correta interpretação da lei, e Jesus estava falando a respeito da vingança. Olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo que essa era a forma que eles haviam ouvido, que deveria ser a forma que eles deviam julgar as coisas, porque essa era a forma que na lei era usada para tirar o mal do meio do povo de Deus. Então, a pessoa fez determinado mal, ela receberia a sentença baseada naquele mesmo mal que ela havia cometido. E Jesus, porém, está fazendo aqui uma correta interpretação da lei, e Ele está nos ensinando como nós devemos lidar, inclusive, com aqueles que cometem o mal contra nós. E o que Jesus está reforçando aqui, então, é aqueles que querem viver nesse olho por olho, dente por dente, sem misericórdia, vivem de uma forma errada, vivem em desacordo com aquilo que o Senhor Jesus estava e já havia ensinado no Sermão do Monte. Aqueles que querem medir dessa forma estão vivendo de acordo não com aquilo que Jesus havia ensinado, mas de acordo com como os mestres da lei haviam ensinado que deveria ser feito os julgamentos. E quantos de nós, meus irmãos, não vivemos dessa forma? Quantos de nós não estabelecemos os nossos próprios critérios, as nossas próprias medidas para julgar os nossos irmãos? Vivemos iguais aos fariseus e aos escribas que Jesus havia censurado. Lá em Mateus 23, Jesus está dizendo a respeito dos fariseus: dizem, mas não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar sobre os ombros, mas colocam nenhum dedo para movê-los. E muitas vezes, meus irmãos, é dessa forma que nós agimos com os nossos irmãos. Nós estabelecemos um critério, uma medida, que nem nós mesmos seríamos capazes de cumprir, de carregar. E é esse julgamento, então, que Jesus está falando, está proibindo. Eu me lembro de uma vez, tinha uma tia, tenho ainda, né, não morreu, muito legalista, e ela dizia: é proibido ver novela da Globo, é do diabo, é proibido, Deus não gosta. Aí um dia a gente estava na praia, costume da família inteira na praia, eu cheguei, ela estava sentadinha vendo a novela da Globo. Eu olhei, não era a senhora que proibia ver a novela? Não, mas essa aqui pode, essa aqui é boa. Ou seja, todas as novelas que qualquer uma pessoa olhasse, pecado. A que ela gostava não era.
E só que é engraçado como é que ela descobriu que ia gostar antes de ver, né? Então ela fazia essa avaliação para estabelecer quem estava vendo a boa novela e quem estava vendo a ruim. É engraçado, mas é assim que nós agimos em diversas áreas das nossas vidas. E Jesus, então, para explicar essa forma que nós agimos, de como nós agimos julgando os outros, ele vai fazer uma ilustração que está do verso 3 ao verso 5. E antes de nós seguirmos, eu quero passar então mais uma parte do nosso desenho para as crianças. Você está vendo então a rua. Você está dentro da sua casa, tem uma janela e você está vendo a rua. E você vai desenhar como se estivesse do lado de fora um varal cheio de roupa pendurada, lá na casa do vizinho. Não sei se você da sua casa já viu o varal da casa do vizinho. Você vai desenhar lá um varal cheio de roupa. E diz assim então, dos versos 3 ao verso 5: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire um cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Geralmente, a medida e o critério que nós usamos para julgar os nossos irmãos, ela é inversamente proporcional. O pecado que eu vejo no meu irmão é tão grande, que o meu pecado se torna muito pequeno, insignificante, quase que nem é pecado. Ou seja, para diminuir o meu pecado, eu aumento o pecado dos outros. E para ilustrar isso, então, Jesus está usando aqui algumas coisas que têm como origem a madeira, né? Inclusive alguns comentaristas dizem que Jesus usa isso porque Jesus tinha uma familiaridade com a carpintaria. E Jesus usa aqui então duas figuras. Ele usa um cisco e uma trave. Geralmente, como nós, usando essa ilustração de Jesus, como nós julgamos, nós olhamos para o nosso irmão e vemos que ele tem uma trave. Imagina a trave aqui, realmente, Jesus está falando de uma viga, de um negócio muito grande, é uma hipérbole, né? Jesus está exagerando, ninguém é capaz de andar com uma trave no olho. Uma vez eu fui arrumar uma mesa embaixo e caiu um cisco de madeira, um pedacinho de MDF no meu olho, e já foi complicado. Então, é impossível que alguém ande com uma trave no olho, mas geralmente é dessa forma que nós vemos. Eu tenho só um cisco, uma coisinha pequena no meu olho, mas o meu irmão, o que tem no olho dele é muito grande, é exagerado. Mas o que Jesus faz aqui é inverter essa lógica. Jesus está invertendo a medida e o critério que nós usamos. E com essa inversão, Jesus está dizendo: meu querido, meu irmão, é tu que tem uma trave no olho. É tu que tem uma trave no teu olho. O teu irmão tem um cisco. Lembre-se de aquilo que Jesus está tratando no Sermão do Monte. Jesus está tratando com o coração do homem. O que Jesus está fazendo aqui é fazer com que nós olhamos para nós mesmos, para que nós olhemos primeiro para nós. Jesus está sendo enfático. Ele diz que nós somos hipócritas, aqueles que andam assim são hipócritas. E Jesus está tratando com o coração do homem, fazendo ele perceber de que nós não somos melhores do que os nossos irmãos. Nos fazendo perceber que a maneira com que nós julgamos o nosso irmão, com critérios e medidas que não são da Escritura, vão em desacordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus está fazendo para que nós olhemos para nós mesmos. Quando nós olhamos, quando nós condenamos os nossos irmãos dessa maneira precipitada, nós matamos os nossos irmãos no nosso coração. Nós esquecemos daquilo que inclusive já lemos e já estudamos recentemente. Nós nos esquecemos da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a dizer: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos esquecemos dos versos 14 e 15 de Mateus 6, que Jesus diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês.
Se vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Também nos esquecemos das bem-aventuranças de Mateus 5:7, que diz o seguinte: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a grandeza do nosso Deus, quando nós olhamos para a grandeza da mensagem do Evangelho, quando nós olhamos para essa boa notícia de que nós éramos pecadores e fomos resgatados, salvos, pela graça mediante a fé, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando nós enxergamos a nossa pequenez e a superabundante graça de Deus, é impossível que nós olhemos da mesma forma para os nossos irmãos. Quando nós nos deparamos diante da grandeza, da graça, da misericórdia, do amor, do perdão, da mensagem do Evangelho, é impossível que nós olhemos da mesma forma para os nossos irmãos. Se o Senhor usou da sua misericórdia para salvar a mim, para salvar você, nós que estávamos perdidos na nossa multidão de pecados, quem sou eu para querer condenar o meu irmão? Nós precisamos urgentemente ter um olhar mais misericordioso. Nós devemos compartilhar a carga uns dos outros. Compartilhar a carga um dos outros, ao invés de colocar sobre os ombros dos nossos irmãos uma carga que nem nós mesmos podemos carregar. Se nós vivemos assim, julgando os nossos irmãos, nós vivemos em desacordo com o que Jesus ensinou. Nós vivemos como hipócritas. Olhemos, irmãos, olhemos para a cruz de Cristo, bendito Filho de Deus, que nos salvou. E hoje nós estamos aqui, diante da mesa do Senhor, lembrando que nós não temos nada de valioso em nós mesmos. Como certa vez disse Spurgeon, a evangelização é um mendigo contando para o outro aonde encontrar o pão. O que nós devemos fazer é proclamar o Evangelho, falando das boas novas, de que nós também fomos encontrados quando estávamos no nosso lamaçal de pecado. E é óbvio, irmãos, que muitas vezes, quando nós estamos proclamando o Evangelho, nós nos deparamos com as pessoas que rejeitam a mensagem da cruz. Mas nós devemos lembrar de que nós não fazemos ou não pregamos porque somos superiores ou porque somos muito bons, e porque nós somos muito bons o Senhor nos salvou. Não há bem nenhum em nós. Nós devemos proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho. E muitas vezes nós vamos sim nos deparar com aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho. E aí, então nós chegamos e nos deparamos com o verso 6, que diz o seguinte: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. E eu queria então falar a última parte do nosso desenho para as crianças. Você vai agora, nessas roupas que estão penduradas nesse varal, você vai desenhar como se elas estivessem todas sujas. Todas sujas as roupas que estão lá. Jesus está usando aqui algumas figuras. Ele está falando daquilo que é santo, está falando da pérola. Quando o Senhor está falando isso, Ele está fazendo referência ao Evangelho. Ele está dizendo que nós não devemos dar isso aos cães, nem aos porcos,
tendo em mente também que os judeus não tinham os cães como o pet, eles não eram um país de pet, mas isso simbolizava os cães, os porcos, eles eram considerados animais impuros, então eles eram usados para descrever ou para simbolizar aqueles que eram inimigos da comunidade da Aliança de Israel. E nós agora entendemos que, de certa forma, sim, nós podemos julgar, porque a Bíblia está dizendo que nós não devemos dar aquilo que é santo àqueles que estão rejeitando de maneira obstinada o Evangelho. Aqueles que negam, mesmo depois de ouvirem a pregação do Evangelho várias e várias vezes. Nós não devemos negar a pregação do Evangelho a ninguém. Nós não devemos deixar de pregar o Evangelho. Mas nós precisamos discernir quem são aqueles que de certa forma rejeitam, para que nós possamos também compartilhar o Evangelho a outros. E obviamente também, meus irmãos, que tudo isso, mesmo esse julgamento que de certa forma nós podemos fazer, nós devemos fazer com cuidado, porque mesmo aqueles que rejeitam o Evangelho momentaneamente, o podem aceitar, podem ser encontrados pelo nosso Senhor em outro momento oportuno. Então nós devemos ser, inclusive assim, criteriosos. Nós devemos seguir então, irmãos, pregando o Evangelho, lembrando que em nós não há glória alguma, nós somos apenas um vaso de barro, e o tesouro que nós carregamos é a mensagem do Evangelho. É dessa forma que nós devemos viver, sempre encharcados com a mensagem do Evangelho, encharcados quando nós vivemos a partir do Evangelho, quando o Evangelho é o fundamento, é aquilo com que nós vivemos, nós entendemos que só estamos aqui por causa da graça de Deus, antes inimigos, agora amigos de Deus, nos assentando à mesa com Ele. É a partir dessa verdade, meus irmãos, que nós devemos viver, sem condenarmos os nossos irmãos de forma precipitada, sem vivermos como justos juízes que não permitem o mínimo erro, mas com mais graça, com mais misericórdia. Imagine se o nosso Senhor nos julgasse, ou só nos aceitasse da maneira que nós julgamos para aceitar alguém. Estaríamos todos perdidos, porque o Senhor nos olha com graça, porque os méritos da nossa salvação estão em Cristo, não estão em nenhum ato de bondade que nós podemos fazer. Está em Cristo, e é por isso, é dessa forma que nós vivemos agradando o nosso Deus. Amém? Eu quero trazer algumas aplicações para esse texto. Para as crianças eu quero trazer uma pequena ilustração que eu aprendi também quando era pequeno, que eu ouvi, que diz que uma vizinha sempre olhava pela janela da sua casa e via que a vizinha dela pendurava suas roupas todas sujas. E ela ficava dizendo, mas que vizinha mais porca que pendura sua roupa suja? Quem faz isso? Lava a roupa, pendura a roupa suja? E ela começou a espalhar para todo mundo, tem uma vizinha ali que é muito suja, ela pendura as roupas dela sem lavar direito. E aí um dia ela se irritou tanto que ela disse, eu vou lá xingar aquela vizinha porque ela faz isso. Quando ela chegou lá, a roupa da vizinha estava limpa. E, na verdade ela percebeu que o que estava sujo era a janela da casa dela. E ela olhava e achava que era... Eu achei interessante, me lembrei dessa ilustração que eu vi também quando eu era criança. Porque, meus amiguinhos, meus irmãozinhos, é dessa forma que a gente vive muitas vezes, né? A gente vive sempre olhando e achando que os nossos irmãos estão errados, que os nossos amiguinhos fizeram alguma coisa. Nós vamos lá, tu viu fulano, tu viu ciclano? E muitas vezes não olhamos para nós mesmos, não reconhecemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. E é dessa forma que você deve viver e agir diante dos seus irmãos, diante dos seus amiguinhos, percebendo que nem sempre é o seu próximo que está
cometendo alguma coisa, mas olhamos para nós e olhamos para a graça de Deus. Sempre, sempre, antes de julgar seus amigos, lembre-se, sempre lembre disso, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que morreu por você, se sacrificou. Lembre-se da graça de Deus e de que você também não merece. E quando você perceber também que seu amiguinho está fazendo alguma coisa que desagrade a Deus, não o condene, mas o ajude, carregue junto com ele esse fardo. A ilustração serve também para todos nós, irmãos. Nós fazemos isso muito mais do que as crianças. Nós olhamos muito mais pela janela e vemos a roupa do vizinho suja, quando na verdade somos nós que estamos. A gente faz isso mais do que as crianças. E a minha oração, meus irmãos, é que esse texto nos leve a uma profunda reflexão e a um profundo arrependimento. Para que nós possamos parar de nos colocar num lugar de superioridade, para que a gente possa parar de agir como mestres da lei, criteriosos, em algo que nem nós podemos cumprir, que nós possamos agir com mais graça, com mais amor. Lembre-se sempre da mensagem do Evangelho. Nós vamos pregar aqui todo domingo, domingo após domingo, até que o Senhor venha, da mensagem do Evangelho. Nós vamos pregar aqui todo domingo, porque nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Então sejamos tardios em julgar. Nós devemos sim julgar aquilo que a Escritura nos permite, mas não devemos condenar e matar os nossos irmãos no nosso coração, aqueles a quem o Senhor Jesus resgatou pela sua graça. Existe um caminho, inclusive, que a Escritura nos ensina de como nós devemos agir quando um irmão peca. E se existe um caminho que a Escritura nos ensina, é dessa forma que nós devemos agir. Mateus 18, é esse o nome. Mateus 18 nos ensina como nós devemos agir. Se nós agimos em desacordo com o que diz a Escritura, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Então, antes de condenar, haja conforme a Escritura nos ensina. Antes de matar um irmão no seu coração, haja de acordo com o que a Escritura nos ensina. Orem uns pelos outros. Quantas vezes nós temos esquecido das nossas orações, temos feito orações egoístas e temos esquecido de orar pelos nossos irmãos. E temos esquecido de compartilhar a carga uns dos outros. Temos esquecido de compartilhar o fardo uns dos outros, porque para nós é muito mais fácil colocar um fardo sobre o nosso irmão para diminuir o nosso. Mas na verdade nós devemos ajudar e carregar, lembrando mais uma vez da poderosa mensagem do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, nós ouvimos a Tua palavra, nós somos ensinados